Olá, boa tarde. Dentro desse canal que eu criei chamado Vamos Consertar o Brasil, eu queria conversar hoje um pouquinho sobre a questão da pobreza e do ensino, né? É muito interessante que hoje no Brasil nós temos uma categoria que está dominando aí o mercado é, televisivo que, de diversão e lazer, que são esses artistas que se apresentam com o chamado stand-up. E uma das grandes coisas que todos eles falam é que o Brasil é uma verdadeira piada pronta. Basta sair na rua, ou assistir um telejornal, ou assistir uma televisão, que ele já constrói toda a matéria para eles fazerem verdadeiros shows de humor aí pelo Brasil e ganhar muito dinheiro, porque o Brasil é considerado, as coisas que acontecem espontaneamente no Brasil, né, é uma piada pronta, né? E eu tomando esse exemplo também, eu vejo o seguinte, é, a minha matéria dentro desse Vamos Consertar o Brasil, ela está toda fundamentada, basta assistir uma televisão, ou sair na rua, ou assistir um jornal nacional, um DFTV, que a gente tem matéria sobrando. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas informações que eu vi aqui no jornal, aqui em Brasília, no jornal local, sobre pobreza e ensino, né? Então foi discutido hoje, por exemplo, que o governo brasileiro lançou um programa de apoio ao Plano Safra da agricultura brasileira, da ordem de quase R$ 500 milhões aí para 2022, 2023. Né? E assistindo o jornal local, eu que trabalhei com agricultura na zona rural de Brasília, eu vi um grande empresário, um grande agropecuário, um grande industrial da área agrícola, reclamando, falando numa matéria do DFTV, reclamando dos altos juros do dinheiro para renovação de maquinário dentro da empresa, né? E é muito interessante porque eu conheço ele, eu sei que ele é rico, milionário. E eu, sinceramente, eu não sei nem por que ele está pegando dinheiro num programa social, porque se é um programa de desenvolvimento social, desses 450 milhões, esse dinheiro deveria ser restrito ao incentivo daqueles indivíduos que não têm dinheiro no banco, que não têm dinheiro. Então, o primeiro ponto de corte deveria ser analisar o imposto de renda dele, onde vê a declaração de imposto de renda dele, onde se ele diz que ele está precisando de pegar dinheiro emprestado a juro baixo, né, ou subsidiado, para renovar o seu patrimônio de equipamento e o seu patrimônio agrícola. Porque esse dinheiro deveria ser utilizado, um dinheiro considerável, para situações de desenvolvimento social, para redução da pobreza e redução da miséria. O que acontece é que esses recursos, se você for ver, a grande maioria tem uma função muito útil, mas cai na mão de grandes empresários que deixam o seu patrimônio no banco, seu dinheiro no banco, e vai pegar dinheiro subsidiado do governo. E o governo empresta ainda assim para essas categorias empresariais que já estão ricas, milionárias, porque são grandes industriais da área agropecuária, e pegam todo o recurso, quase todo o recurso disponível para financiamento de projetos sociais, né? Então, nessa mesma reportagem, nesse mesmo jornal, tinha uma reportagem sobre a pobreza no Distrito Federal, falando que cerca de mais de 500 mil pessoas no Distrito Federal vivem com menos de R$ 450 por mês, o que demonstra quase aí 20% da população numa pobreza bem absoluta, na capital da República. Veja bem, então se o dinheiro dos impostos brasileiros que está indo e caindo na mão de financiamento para grandes industriais ricos, milionários, não vai sobrar dinheiro nunca para você reduzir a miséria e a pobreza dentro de um município, dentro do Distrito Federal.
Nesse mesmo contexto, foi apresentada uma reportagem numa das cidades mais pobres um bolsão de miséria chamada Cidade Estrutural, que tem em torno de 20 anos, que originou de um aterro sanitário. Daí você vê, já tem quase 50 mil habitantes, né, em menos de 20 anos de cidade, e teve uma reportagem da CUFA, né, que é essa Central Única da Favela, mostrando as filas imensas para pegar dinheiro, pegar comida, comer, embora lá tenha um restaurante comunitário, né, mas não é suficiente para atender quase 50 mil pessoas. Então, na realidade, quando você vai avaliar a cidade estrutural, em termos de projetos de desenvolvimento público, né, para redução da miséria, que todos nós falamos na relação da pobreza atrelada ao ensino, existem 4 escolas dentro dessa cidade de ensino, escolas públicas, mas 4 escolas de ensino fundamental. Existe uma única escola de ensino médio noturno. Então, veja bem, nós podemos dar benefícios sociais, podemos dar dinheiro, podemos dar vale comida, todo tipo de vale, e até comida, cesta básica e tudo. Porém, veja bem, não existe nenhum projeto de desenvolvimento social, de formação de mão de obra profissional, para que eles saiam da pobreza de receber esmola do governo, para daqui a 10, 15 anos, esses adolescentes que estão com 15 anos, que daqui a 15 anos vão estar com 30 anos, que eles tenham uma formação acadêmica, uma profissão. Então, nós sabemos hoje que, por exemplo, que o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, é a maior instituição pública formadora de curso profissionalizante no Brasil. E você tem favelas do tamanho com 50 mil habitantes e não tem uma escola do SENAC ali dentro. Porque o SENAC é uma grande escola formadora de cursos de curta duração, de média duração, de que colocam treinamentos, de que formam profissionais das mais diversas áreas que podem ser aproveitados no mercado de trabalho. Então, você fala assim, o Brasil existe um número muito grande de desempregados. Eu acho que mais de 50% destes desempregados, eles não estão só desempregados, eles não têm profissão. Porque quem é que vai empregar um indivíduo que não sabe fazer nada, que não faz nada? Você quer um emprego do quê? De qualquer coisa. Para fazer o quê? Qualquer coisa. Ninguém vai empregar, numa economia já difícil, você empregar com uma legislação trabalhista tão cheia, que favorece aqueles que estão empregados e desfavorece aqueles que estão desempregados, porque são tantos direitos trabalhistas para aqueles que estão empregados, que o empregador ele fica com medo de empregar, porque é um volume muito grande, inclusive, de dinheiro para quem nem vai trabalhar, para quem vive de licença, para quem vive de atestado, para quem vive de tudo. É tanto direito trabalhista que o empregador no Brasil hoje ele é quase que ameaçado pela legislação trabalhista brasileira. Então, se você não vai empregar ninguém que não vai produzir alguma coisa na sua empresa, porque se ele não tem uma profissão, ele não tem uma formação. Né? Então, no Brasil hoje, esse conceito de educação, você ter escolas de ensino fundamental e ensino médio, e não tem nem numa região de pobreza, não tem nenhuma escola de formação, de treinamento profissionalizante, seja ele de barbeiro, de pintor, de eletricista, de bombeiro hidráulico, de carpinteiro, de técnico de enfermagem, de TI e tudo. Então, hoje no Brasil, esses bolsões de miséria não têm sequer um investimento do governo em termos de escola profissionalizante. Eu acho isso uma falta de dignidade, uma falta de respeito público pelos órgãos estaduais ou municipais, que sabem que tem que formar uma geração, tem que treinar e tem que promover cursos profissionalizantes para tirar essa situação da miséria absoluta, de pedinte, de pobreza, ganhando lá, vale isso, vale aquilo,
e benefício social e cesta básica e ter uma condição para poder trabalhar e arrumar um emprego com dignidade porque tem uma profissão, um curso profissionalizante.